Programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli, estamos sempre apresentando a você tudo sobre o setor da construção, novidades, tendências e muito mais. Se quiserem ver tudo que já rolou por aqui, inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Instagram Construção em Alta. Acompanhem também ao vivo pelo YouTube da Rádio Conexão 87.5, que estaremos esclarecendo as dúvidas. Hoje, então, queremos dar as nossas boas-vindas aos nossos convidados, Maxon dos Santos e Ricardo Senhor, da Lopiano Construtora, de Bento Gonçalves. E para iniciarmos, então, Ricardo, conte um pouquinho quem é o Ricardo, por que o setor da construção. Bom, Ricardo... Boa noite. Boa noite. Ricardo Senhor, fiz engenharia civil na PUC, tá? Então, a partir desse momento, a gente começou de uma forma simples, trabalhar com projetinhos pequenos e tudo mais. E depois a gente foi galgando um pouco de experiência e a gente foi crescendo na profissão também, né? Então, essa foi uma dedicação da minha vida em função da engenharia civil. Hoje a gente começa tanto na engenharia civil e hoje na construtora em si como meio que administrador, porque o engenheiro se torna um administrador no momento também. Com o passar do tempo, ele vai mudando a função. Assim, a gente tem que abraçar tudo e a informação é tudo. Então, a gente tem que buscar informação através do conhecimento e procurando outras pessoas que nos consigam apresentar, auxiliar em cima dessa gestão. Isso. Maravilha. Vamos dar boas-vindas também ao Maxon. Se apresente, como chegou no setor, quem é o Maxon. Boa noite a todos. Eu tenho uma história um pouco diferente do Ricardo, né? Eu não sou engenheiro, não tenho a formação. E eu comecei nesse setor bem lá no início, né? Quando eu tinha uns 13, 14 anos, antigamente eu era meio que obrigado a trabalhar no contraturno da tua escola. E a minha mãe não era ao contrário das outras. E eu tive que, com o meu padrasto na época, né? Que ele era pedreiro, eu tive que... Foi pra obra... No braçal, ser servente dele, né? Me lembro até hoje que eu ganhava R$5 à tarde, né? Então, não tinha muita opção e era ali. Foi assim que eu comecei a conhecer um pouco, claro. Durante a minha vida ali, eu fiz alguns cursos, né? Eu sou técnico em mecânica e eu parti para esse ramo do metal mecânico, né? Trabalhei na Zeglo, era torneiro. E com o tempo eu voltei para a área civil como eletricista. Então eu tenho uma boa bagagem nessa parte elétrica, né? Então, mais ou menos por aí. E na Lopiano, tu cuida de que setor? Hoje nós estamos no comercial, né? Mas quando
comecei há um ano e meio, mais ou menos, atrás, eu acompanhava o Ricardo na obra, né? Tava todos os dias com ele nessa parte da construção, né? Para entender um pouco mais Do de dia a como dia é, real, no chão mesmo. No chão de construção isso, mesmo. Isso. Sim, até porque hoje tu tá no comercial, mas tu tem que entender todo o processo, Sim. né? Até porque, tu vai fazer, sei lá, tu vai fazer uma visita no teu prédio ali, tu tem que saber tudo, né? O que foi. Isso foi muito importante, né? Porque acompanhando alguns corretores, né? Eles têm muitas informações de outros prédios, mas eles não têm o do nosso. Então, o que foi, tipo, um exemplo bem prático, um dia que eu estava lá, um corretor estava apresentando, né? Só que ele não sabia que os nossos, as nossas aberturas, ele é laminado, duplo laminado, né? Isso. E tem uma acústica melhor. Sim. E daí, então, de certa forma, tu já agrega isso no Sim, teu é um produto, diferencial, né? né? É o diferencial na entrega Isso. do produto. Beleza. Eu vou voltar a pergunta pro Ricardo. Ricardo, tu começou então há um longo tempo, né? Tu tava comentando aqui nos bastidores que esse ano completam 30 anos. Isso. Na realidade, a empresa ela é bem familiar, né? Nós começamos há 30 anos, dia 11 de novembro, e esse ano a gente completa 30 anos. Começamos eu e meu pai. Então começamos, o pai já hoje está com 87 anos, então ele vem no escritório, toma seu cafezinho. Então, ele ainda acompanha. Acompanha. Ele lê jornal, ele quer saber de todas as informações, né? Então a gente procura passar tudo para ele. Não se toma nenhuma decisão na empresa, a não ser hoje nós temos tipo o Max junto com a gente, a minha filha Ciciele, tem o meu filho que está nos Estados Unidos, que ele também controla um pouco a parte financeira de lá. Então não se toma nenhuma decisão específica, praticamente não. É sempre em família, em grupo ali, então qualquer decisão é sempre tomada em grupo. Toda a família hoje está na operação. Isso. O pai menos é até assim, eu até quero ele acompanha a coisa, né? Mas eu até prefiro que ele fique só com as tranquilo. Coisas boas, só com as coisas boas e as encrencas a gente tenta resolver, né? Mas e assim, a gente começou pequeno, o primeiro prédio praticamente foi o meu pai que financiou, a gente ele que bancou, começou bancando até começar a venda e tudo mais, então foi ele que... E aí a gente foi começando a vender, e aí a consultora começou a andar sempre com as próprias pernas, nunca se pegou um financiamento bancário, sempre se andou com um dinheiro próprio. Hoje, a gestão de recurso da operação hoje, ela é própria ainda? Ainda é própria. Vocês fazem toda a construção com recurso E isso próprio. às vezes assusta, porque os valores são muito altos, né? Sim, então, mas graças a Deus, com o trabalho de toda a equipe, mesmo dos corretores, que esses são importantes para nós, que fazem o negócio acontecer junto com a gente, então a gente está conseguindo se manter em pé aí, tranquilo não, é trabalhoso, tá? É dispendioso e tudo, mas é o que a gente gosta e sabe fazer. Certo. Vocês sempre construíram prédios, casas, assim, não? Não, casas não. O que a gente fez no início, assim, eu fazia muito projetinho para fora, individual, para as pessoas. Depois a gente acabou conhecendo pessoas. Eu já fiz projeto para indústrias, para injeta, para artefatos de borracha PCR, os pavilhões. A gente sempre foi projetando, tá? E executando normalmente a mão de obra também, às vezes. Tá? Mas e depois a gente partiu, porque o pai trabalhava na construtora Bento Gonçalves, tá? Então, ele vem do setor da construção também. O pai começou com 13 anos, 14 anos de idade, ele sempre foi da construção civil, né? E daí, então, ele trabalhava na construtora Bento Gonçalves, na época, e eles acabaram tendo a cisão, se separaram ali, e a partir daí, então, há 30 anos atrás, a gente formou a nossa construtora. Sim, formou a Lupiano Isso. E atua hoje com construção. Isso, no início da minha carreira eu trabalhei 2 anos, eu acho, na construtora Bento Gonçalves, que era lá. Depois eu acabei saindo, acabei trabalhando também, que eu adquiri uma boa experiência, também foi na construtora Arioli, que aí eu cuidava de 2, 3 obras em Bento, Garibaldi e Farroupilha. Então aí adquiri experiência e nesse meio tempo nós formamos a construtora Lupiano. Certo. Eu e o pai, e a gente está aí até hoje. E aí começaram a fazer as construções próprias. Isso. E o nome Lupiano é inspirado, veio do quê? Todo mundo me pede isso.
Todo mundo até acha que meu sobrenome às vezes é Lopiano, né? Mas é que, na realidade, eu tenho um irmão que participa de um movimento de igreja, tá? Que é os Focolares. E a sede desse movimento na Itália é a cidade de Lopiano. Legal. E nós não sabíamos que nome botar na construtora. E escolhe um, RS e qualquer outro nome, e não gostamos. E aí disse, pai, vamos botar Lopiano, até em homenagem ao meu irmão, né, que ele estava fora há muito tempo. E aí botamos de Lopiano o nome da construtora, e o nome do primeiro prédio, como a gente não tinha noção ainda, foi Lopiano também. E a partir daí a gente deu os primeiros passos na construção de prédios. Até o nome veio de família. Veio de família. Até o nome veio de Vocês família. estão com quantas obras entregues já? Olha, nós estamos com, até fiz um relatório assim, 8 prédios entregues já. Né? 8 prédios finalizados. Finalizados. Em torno de 22 mil metros quadrados de obra nesses 30 anos. Não é muito, se a gente for fazer um cálculo ali, mas é que como a gente sempre trabalhou com os pés no chão, a gente fazia uma obra, terminava e começava a outra. Nós não tínhamos estrutura para começar 2, 3 obras ao mesmo tempo. Então, finalizávamos um projeto e começávamos outro. Sim. Mas isso passa mais segurança para o cliente também, né? Do que tu ter ali, daqui a pouco, 10 obras, e aí tu começa, tu termina, entrega, vai para outra, Isso, né? Na realidade, a gente sempre teve esse estilo de vida, vamos dizer, um passo por vez e nunca procurar cair em banco, né? Em coisas assim. Então, a gente procurou sempre trabalhar com recursos próprios, né? Sim, aí vai um pouquinho mais devagar, mas vai indo mais tranquilo. Mas sólido até hoje. Certo, Sim. Né? certo. Hoje, a construtora, ela entrega um produto que ela entrega desde o começo, vamos dizer assim, desde a primeira obra. Qual foi a evolução de produto, né, que vocês entregam? Ou sempre foi a mesma? Sempre foi vinculada a um público A, B, C, um público mais alto, um público mais baixo? É que, na realidade, tipo, há 30 anos atrás, o que a gente começou a construir, tipo, eram prédios mais comuns, entende? Então, a gente tinha esquadria de madeira, não tinha laminado, era carpete. Então, a gente foi evoluindo conforme o mercado foi solicitando também. Entendi. Entende? No início, lá, o primeiro prédio até não era nem previsto água quente. Então, a gente mudou no meio do processo da construção. Não, vamos botar água quente, né? Os canos de cobre, que hoje nem mais se usam, né? Sim, já mudou. E a gente foi evoluindo cada vez mais, assim, procurando materiais diferentes. Eu sempre me lembro que, tipo, nos memoriais descritivos, depois do terceiro prédio, por aí o quarto, o que a gente fazia? Eu sempre nunca gostei muito da esquadria de madeira, porque ela dá muita manutenção, né? Então, eu no meu memorial descritivo, eu sempre botava esquadrias de madeira, alumínio ou PVC a critério do construtor, que seria o nosso cargo. Definiam. Mas como o mercado não aceitava esse tipo de esquadria, então tu sempre partia para madeira. Até que as construtoras começaram a entrar para o alumínio, a gente foi atrás e hoje, basicamente, é esquadrias de PVC, né? Certo. E com vidro duplo e tudo mais. Então, essa é a evolução da construtora também. Sim, ela acompanha a tendência do mercado. Isso, acompanha a tendência do mercado. Até a questão da esquadria de PVC a gente teve semana passada, né? Isso. Que daí a gente estava falando com o vidraceiro e ele disse que o vidro duplo, às vezes, tipo, aí vem da ideia de uma janela de alumínio com o vidro duplo. Já não funciona tanto quanto a de PVC, né? Isso, porque o alumínio ele é um transmissor de calor, né? Então, ele dá esse detalhe. Então, o PVC não transmite o calor. Isso, então, a função do vidro duplo, ela não atinge o 100% no alumínio. No alumínio, né? Claro que melhor do que botar um vidro simples, não tem dúvida. Ele disse, mas não vai chegar ao ponto de resolver o que promete. A eficiência do PVC é bem melhor, né? Hoje o Versátil está sendo entregue com PVC. Com PVC, com vidro duplo, todos os apartamentos, tudo com vidro duplo. A única coisa que eu botei em alumínio foi aí na parte do salão de festas. A gente tem ali as salas comerciais ali, então eu botei esquadrias de alumínio. Tá, para o nosso ouvinte lá, Versátil é a última obra que está sendo entregue agora. É a obra que nós estamos finalizando agora. É um prédio de 5.600 metros quadrados, 27 apartamentos. 27 apartamentos. Isso. E que metragem mais ou menos ela tem? Olha, nós temos, são 3 apartamentos por andar, então nós temos ali
O apartamento menor, ele tem na faixa de 86 metros quadrados de área privativa. Tá? Certo. Então, nós temos um segundo apartamento de 2 dormitórios, todos eles com suíte também, com 105 metros quadrados de área privativa. E o terceiro, então, é um de 3 dormitórios, com 128 metros quadrados de área privativa. São apartamentos maiores? São maiores, isso. A infraestrutura dele é boa, a gente botou espera para lareira no de 2 dormitório maior e no de 3, com espera para os dormitórios com o duto de calefação. Já com a calefação já direta. Isso, vidro duplo, espera para split, porcelanato na sala, nas áreas frias, né? É um apartamento bem completo. É um apartamento bom, a gente prima pela qualidade, né? Porque a gente sempre tem esse objetivo de que não adianta nós comprarmos um produto classe C e a mão de obra boa. A mão de obra é a mesma. Então, se gasta no produto também. Para ser compatível. E compatível com o que a gente está oferecendo para os nossos clientes, né? Sim. Então, não adianta dizer só que é uma coisa e entregar outra, né? Isso. Então, a gente sempre primou por esse tipo de qualidade. O pessoal vem oferecer para pinteiro de apartamento uma tinta de segunda linha. Eu digo, não, cara, o preço da mão de obra é o mesmo, para botar o mesmo material. Vou gastar, sei lá, 150, 200 reais a mais num galão de tinta, num balde. Mas é qualidade, né? Então, a gente sempre primou por isso aí. Por isso dos 30 anos, né? Dos 30 anos, isso. Porque senão não estaria aí 30 anos. Isso. Hoje, a Lupiano, ela atende quais cidades? Ou ela atende somente Bento? Ela atende região? Ela não trabalha fora? Como é que é? Nós construímos... Assim, ó, o foco é Bento Gonçalves. Há muitos anos atrás, ali, nós nos aventuramos junto com um parceiro meu, construímos um prédio em Porto Alegre também, que não está dentro dessa metragem aqui, mas a gente construiu um prédio em Porto Alegre, mas era muito vai e volta, muito bate e volta, e a gente via que tu não conseguia acompanhar a obra como a gente acompanha aqui, que eu vou todos os dias na obra, né? Entendi. Então, eu resolvi, não adianta, disse, o meu chão é Bento Gonçalves. Então, hoje a gente está diversificando um pouco a nossa construtora, então eu estou construindo um geminadozinho na praia de Imbé também. Então a gente mas tu tem algumas coisinhas fora, então? Tenho alguma. Isso, é uma segunda proposta da construtora, por enquanto, seria construir uns geminados, mesmo aqui em Bento, né? A gente está fechando alguns terrenos aí para fazer uns geminados aqui em Bento também. E aí um foco também, direcionar um pouquinho mais para a praia também. Sempre com os pés no chão. Esse é o nosso objetivo, né? Não é atropelar. Um passo por vez, continuamos. Isso. Desse empreendimento que vocês estão entregando, né? Talvez, Max, se tu quiser comentar, como é que está a questão de disponibilidade de unidade? Já está todo 100% vendido? Ainda tem unidades disponíveis para compra de quem quiser um apartamento prontinho, novinho, saindo do forno? Pois é. Somos suspeitos de falar no nosso produto, né? Nosso produto, agora nós estamos entregando, né, Jô? Entregamos o decorado. Então, já houve algumas visitas da parte dos corretores, né? Interessados em fazer algum tipo de material para divulgação e a receptividade deles, assim, é muito boa. No que eles veem dos outros produtos e trazem para nós do que é o nosso produto. Então, que nem o Ricardo falou, não adianta botar uma obra-prima, uma matéria-prima A e uma matéria-prima C, se a mão de obra vai ser a mesma. Então, da mesma forma com a parte do decorado, né? Do que compõe dentro do imóvel. O decorado, eu digo que é uma das poucas construtoras que deixa a gente investir um pouco mais. Porque se tu for ver, né, ele é um decorado hoje que está todo automatizado, a área social. Então, tu tem o comando da Alexa na iluminação. Foi colocado a adega climatizada. Agora eu vou vender o peixe, né? Foi colocada a adega climatizada, máquina de lavar louça. A lareira foi feita toda com porcelanato. Então, o decorado também está condizendo com a construtora, né? Que às vezes tu pega um decorado, tu coloca tudo mais simples, né? E ali não. Ele tá bem bacana, bem diferente. E sobre Desculpa, Uli. Sobre essa...
a automação aí Aham. da Alexa, foi muito interessante o pessoal, os corretores virem e falar, nossa, tanto que uma fez uma publicação dizendo, eu não vou mais apresentar, Alexa apresenta, e foi muito legal. Porque a gente fez a gente colocou a Alexa para apresentar, né? Então tu entra no apartamento, porque o que né, dá às os vezes comandos, isso, isso? porque que nem o Maxson falou. Às vezes o corretor ele não sabe o que tem no apartamento. Então a gente programou a Alexa para ela dizer. Então tu vai lá, por exemplo, mostrar o apartamento com um cliente, se tu der o comando para a Alexa apresentar, ela vai te falar quem é a construtora, ela vai te falar todos os detalhes que para nós é importante, né? Que é um diferencial no decorado. Sim, que às vezes o corretor não está sabendo informar, ou não Sim. tem o conhecimento Isso. total do empreendimento. Exato. Mas legal. Hoje vocês têm disponibilidade de imóveis à venda? Ou Sim. só esse decorado? Vende só com decorado? Vende todas as unidades? Como é que tá? Vamos vender que nem a Giovana falou o peixe. Nós temos mais 6 unidades, um filho único, né, a cereja do bolo, que nem o Ricardo fala, que é um de 3 dormitórios, que nem a gente convida, né, os corretores, enfim, Garibaldi, região, que queira nos Trabalhar visitar com e vocês. trabalhar o nosso produto, que a vista ali é sensacional, né? Daí teria que dar uma conferida no decorado, no empreendimento. para ver como é a... E outra, que é muito próximo, né, de tudo. Nós estamos numa localização muito centralizada ali, né? Que é 5 minutos do centro, tu tá próximo da avenida gastronômica ali, que é a Planalto, né? Então tu tem uma boa localização do prédio em si. E, tipo, ele se vende sozinho. Aí tu não precisa fazer muita força. E um diferencial da construtora é a vista, né? Acho que a maioria dos prédios, né? Tem vista. Aí ali tem uma vista. Tá, ó. E o de 3 quartos, daí tu tem mais janela, assim, né? Mas no mesmo decorado, tu pega um pôr do sol que tá louco. Não, vale a pena. Ali, o que ajudou a construtora a vender ali realmente foi a localização da vista. Então, a gente já preparou o folder já com uma foto natural do pôr do sol ali, né? Sim. Então, isso aí alavancou bastante a venda, né? O pessoal que ia lá se encantava. Então, a gente procurava levar as pessoas e orientava os corretores, leva no final da tarde, tipo no verão, que daí isso já ia aguçar um pouquinho a venda do pessoal. Né? Aham. Até porque é o que normalmente as pessoas buscam, né? Elas Sim. buscam uma boa localização, elas buscam... A insolação dele também é muito boa, porque na realidade, por nosso lado sul, que é o pior, a gente só tem a área de serviço e a cozinha nos D2 dormitórios, né? Porque o D3 dormitórios pega a insolação norte, leste e oeste. Ele pega... Ela pega praticamente toda a insolação, né? Aham. Então, a vista em si, a localização ficou muito boa. E esse é o segundo decorado, né? A gente fez o decorado no meio da obra. Isso, essa aí foi uma loucura que me botaram na cabeça e a gente E acabou demorando para fazer ele, mas assim, em questão de... Aí a gente levou as pessoas que já tinham comprado o nosso empreendimento para mostrar quais são os produtos que a gente ia colocar. Né? Porque a obra estava em fase de levantamento de alvenaria ainda, né? Então a gente fez esse decorado ali e aí o pessoal, primeiramente a gente recepcionou os moradores que compraram apartamento. E teve uma senhora que a filha dela comprou apartamento e ela disse, não, esse decorado aqui é meu. E ela tinha um apartamento, ela conseguiu vender o apartamento dela e comprou decorado, a Iracema. Cara, são as coisas que acontecem. Né? E foi vendido, ela comprou, tava ainda na obra, deu que 60 dias da entrega dele, eu acho. Eu acho que foi uns 60 dias foi vendido. Eu lembro que cansava de limpar o chão, né? Porque, imagina, tinha que passar toda a obra para entrar no decorado. Sim. Isso aí era uma coisa que eu até não gosto muito de fazer esse tipo de coisa, porque é muito sujo. Sim. A obra ela tem que estar bem mais limpa. Tipo, agora é uma hora de nós termos um decorado lá no prédio, que a gente está terminou a sujeira bruta. Sim, né? O bruto já passou. Ainda tem algumas coisas que tem aqueles detalhes. Quando tem algum probleminha de gesso, alguma coisa, que a gente tem que pegar e
fazer uma lixação, dar aquela poeira que eu não gosto. Sim. Mas faz parte. Sim, faz parte do show. Vamos fazer só uma pausinha aí para os nossos apoiadores e nós já retornamos. E aí nós vamos continuar um pouquinho mais agora sobre esse mesmo empreendimento, mostrando alguns dos diferenciais e um pouquinho do futuro também da Lopiano aí, que prevê o que está por vir. Apoiadores culturais. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta, reforçando o nosso agradecimento aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis e Stone Mármores e Granitos. Vamos voltando então ao nosso bate-papo. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da construção. A parte de construção ecologicamente correta, né? Vocês são um dos pioneiros ali em Bento? Isso, a gente procurou... Eu me lembro que no primeiro prédio que a gente fez foi quando a prefeitura começou a instituir a fossa e filtro, que era uma coisa que ninguém tinha, né? Então, normalmente a gente colocava só aquela fossinha pequenininha de concreto nos prédios e tudo mais. E aí veio a norma que tinha que usar fossa e filtro. Então, e eu me lembro que a gente ficou apavorado. Mas aí, então, o prédio da Lopiano, o Lopiano, que foi o primeiro prédio, a gente construiu fossa e filtro dentro dos cálculos das normas. Praticamente, eu acredito que tenha sido um dos primeiros prédios a ser construído com fossa e filtro. Depois, um outro prédio que a gente fez ali, o Colina do Sol também, a gente começou a pesquisar sobre o aproveitamento da água da chuva, né? Então, nós instalamos um filtro, na época que nós compramos, específico. Então, tem 2 reservatórios, um que coleta a água da chuva, é bombeado, passa por esse filtro, é bombeado para cima de novo, e a gente acabou naquele prédio utilizando até para os vasos sanitários, né? Caramba! E eu me lembro que na época eu fiz um estudozinho, eu peguei o consumo de água de um prédio normal que eu tinha feito e o consumo de água desse prédio. E eu me lembro que tinha dado em torno de 25% de redução de água. Caramba! Por causa dos vasos sanitários, né? Sim. Então era um consumo muito grande de água nos vasos sanitários e deu... Eu até fiquei assustado pelo volume, diferença, né? Mas hoje a gente praticamente, eu uso mais para o reuso da água, jardins e lavar as garagens. Sim, não faço toda esse isso, da área da água. Isso. Mas que bacana. É um bom número, né? 25%. E a gente estava falando antes também de diferencial, tu teve no Madrid, né? Isso, no Madrid a gente optou na época por botar um diferencial ali no bairro Progresso. Nós botamos o aquecimento solar para todo o prédio, então não existe junker lá, né? Existe a rede normal de gás só para a cozinha, né? Então a gente procurou botar isso aí, e ali também eu me lembro que a gente usava durante assim, o período de verão, que tinha, ainda na época tinha poucos moradores, porque tem 2 apoios de gás lá em cima para dias de chuva, né? Os dias que não tem o calor, tem um apoio normal. Tem que ter um apoio normal, isso. Mas é só para isso aí. E eu me lembro que nós ficávamos assim uns 2, 3 meses sem ligar o disjuntor, porque não precisava água quente,
a água quente era suprida pelo sol para os moradores, direto. Né? Então, foi uma tendência que nós botamos ali. Maravilha. Temos uma pergunta Vai lá. da Daniela. Vocês permitem alterações de projeto para os clientes que adquirirem o imóvel na planta? Sim, respeitando o estrutural, né? Então, sempre ali mesmo no próprio Versátil, a gente pegou e fez o projeto normal. E aí teve gente que quis botar banheira, botar um furo, alguma coisa. Sempre, primeiramente, antes de pensar em colocar, deixa eu falar com o calculista se é possível essa carga ou não. Mas sempre é possível mudar, porque como o prédio ele é todo estruturado, a parede é só vedação. Sim. Né? Então, e a fachada externa você não muda, né? Então, internamente a gente consegue mudar. Um prédio todo estruturado, ele é sustentado Pela própria estrutura, pela própria de concreto. estrutura de concreto, O tijolo não a é parede. o tijolo é só a vedação. Os primeiros prédios que eu fiz, eu fazia tijolo e laje. Aham. Eu estruturava só as garagens e depois subia 3 andares, 4 só com tijolo e a laje. Uhum. Mas depois a gente acabou começando a trabalhar sempre estrutural. Hoje vocês atendem um público mais... vocês classificam num público mais A. Um médio... É, um médio Médio alto, até pelos valores dos apartamentos, né? Que gira em torno ali de 2 dormitórios ali, com garagem e tudo, vai quase 750, 800 mil reais, né? Então, é um valor que não é para qualquer um. Já fiz prédios com valores mais baixos. Eu fiz um ali no loteamento Verona, que eram apartamentos bem menorzinhos, não classe inferior, não era Minha Casa Minha Vida, mas eram apartamentos uma classe média, né? Uhum. E foi vendido também tranquilamente. E agora falasse um pouquinho de valores, né? A questão de como é que é uma negociação? Entra permuta, não entra permuta? Você tem essa flexibilidade? Ou por ser uma obra que é toda interna, toda com negociação própria da construção, vocês têm uma certa diferença nessa negociação também? Eu sempre digo que toda proposta é bem-vinda, pode não ser aceita. Certo. Tu claro, entende, né? Claro, então, claro. porque eu acho que o negócio tem que ser bom para os 2 lados e normalmente como vem o corretor, tem que ser para os 3 lados. Certo. Né? Então a gente aceita a permuta, a gente já permutou apartamentos, terrenos e tudo. Normalmente o que a gente pede é que no máximo uns 30% do valor do apartamento que a gente está vendendo seja em permuta. Porque não adianta me vir com 70% de permuta. Se trocar 6 por meia dúzia, exato, não porque eu preciso de dinheiro para construir, eu não preciso de apartamentos. Claro. Né? Então, mas a gente, assim, toda a proposta é bem-vinda. Claro que algumas coisas a gente aceita, outras a gente... Sim, é analisado. É analisado. Mas tem essa possibilidade. Tem a possibilidade, com certeza. Não, legal. A gente estava falando um pouquinho antes, e aí a gente tocou no assunto de embed e outras possibilidades. Sim. Qual é a visão dos próximos anos aí da Lupiano na questão de produtos, na questão de mercado até, né? Avaliando tendências, o que está acontecendo. Eu não sei se vocês conseguiram perceber alguma diferença também pós-pandemia de o que as pessoas pediam antes, o que elas pediram depois da pandemia, se mudou algo, se não mudou. Não, eu acho que a pandemia o pessoal começou realmente a ficar em casa. Então, eles começaram a estruturar a vida deles dentro do próprio apartamento, né? Então, ali é o que valia para o nosso prédio também, o Versátil, a vista, porque é uma coisa que tu fica à vontade e tu tem uma vista bonita, quer dizer, tu não fica preso dentro de 4 paredes ali, né? Então, ali foi uma coisa que ajudou também, alavancou a venda ali, né? Assim, a gente está numa 30 anos de construtora, a gente tem um ritmo de trabalho mais lento, né? O nosso trabalho ali da empresa. Então, a gente está procurando no momento agora, até em função, assim, o que se conversa com os corretores é que a economia tem um processo de ajuste agora, né? Então, a gente está nessa expectativa também. Então, e a construção envolve uns valores muito altos de dinheiro para investimento. Então, o que a gente está optando no momento agora é fazer alguns geminados, umas coisas menores. Eu estou investindo num geminadozinho lá na praia de Imbé,
que eu fiz um, deu certo, então vamos fazer mais um lá, né? Então a ideia, por enquanto, nesse momento a construtora está pensando nesse formato. Nesse formato, por enquanto. E o produto, ele muda alguma característica? Por exemplo, assim, a gente estava falando antes de vidro duplo, de acabamento em PVC, de aberturas em PVC, porcelanato. O padrão dessas obras um pouco menores, elas mudam ou ela mantém o mesmo padrão? Não, na praia lá de Imbé, o nosso mercado é um pouquinho diferente, porque lá é um mercado pro morador, não é para veranista. Então lá a estrutura é um pouquinho diferente. Eles querem um pouco de preço, então lá a gente não usa esquadrias em PVC, usa esquadrias em alumínio, né? Então mas é porcelanato, a obra em si é praticamente igual, né? Só a esquadria que muda alguma coisinha. A gente até teve algumas outras construtoras que falaram muito na questão de litoral e tudo mais para questão de investidor, né? Sim. Onde ou a pessoa busca para uma rentabilidade ou ela vai buscar para as férias mesmo, né? Para ter a segunda moradia, né? Nessa linha, hoje vocês não pensam em fazer esse tipo de investimento? Não. Na realidade, nós, assim, para investidor, a gente dificilmente vende. Tá? A gente constrói com nossos recursos próprios, então atinge o público que vai ser o morador. A venda direta para o morador. Para o morador, né? Então, às vezes, no início, a gente faz uma promoção, 1 ou 2 apartamentos ali, aqueles que são um pouco mais difícil de vender, então a gente faz uma promoçãozinha, mas a princípio a gente procura usar os nossos recursos. E esses de Imbé, eles têm que metragem mais ou menos? Giram em que metragem? Em torno de 90 metros quadrados. Né? Então a gente fez ali, são geminadozinhos, são 2 num terreno só, vai dar na faixa de 190 metros quadrados. Ficou bem bom o projetinho ali. Até nós ter que botar, eu me esqueço de botar no site da Lopiano esse projetinho ali, né? E essas tu faz para venda, tu não tem já o cliente? Não, para venda também, venda também. E voltando ali na questão da pandemia, né? No Versátil vocês têm alguns outros diferenciais também, né? A questão de espaços de lazer. Isso, no Versátil nós tentamos promover ali no térreo, então nós temos uma brinquedoteca acoplada junto ao salão de festas. Então a gente fez até uma janela entre o salão de festas e a brinquedoteca para os pais ficarem cuidando das crianças e ao mesmo tempo desfrutando do salão de festas, né? E nós temos uma ampla academia, então que vai ser mobiliada também, o salão de festas vai estar todo ele mobiliado. Vocês já entregam tudo pronto? Tudo pronto. Comentando também das garagens, que eu ouvi a palavrinha. Então, um dos objetivos da empresa é que a gente já teve dificuldades em certos prédios com garagem. Então, hoje, o básico é uma circulação ampla. Então, a gente tem, no mínimo, 5 metros de circulação para os carros. Então, isso facilita bastante a manobra. Né? É uma bela área mesmo. Só para pontuar quando vocês comentaram sobre a pandemia, né? Por estar conversando bastante com os corretores, antes a tendência era as sacadas fechadas, né? Tudo integrado. E agora tu vê que volta a ter aquele padrão de sacada aberta, né? O pessoal agora quer ter aquele pequeno espaço, pouco que seja, mas para ficar um pouquinho mais pro lado de fora, já, tipo, tô fora do apartamento. Fora do apartamento, mesmo estando dentro. Mesmo estando dentro. Então, tanto quando a gente foi, né, fazer uma pesquisa, assim, sobre o mercado, conversamos com muitos corretores e quando a gente pensou futuros empreendimentos, projetos aí, era com sacada aberta, né? Isso. Tanto que no Versátil, assim, a tendência é que, conversando com as corretoras e corretores, né, sempre se pede uma opinião da esposa. E toda mulher queria aquela pequena areazinha para poder estender roupa aberta. Então, eu sempre integrei a área de serviço no prédio, mas no Versátil não, a gente acabou fazendo uma areazinha aberta até para privilegiar a opinião das mulheres e era uma necessidade delas, né?
Então a gente procurou privilegiar isso também. E perceberam a aceitação disso Sim, com certeza. na questão da comercialização. Isso. O legal é que em muitos apartamentos a área de serviço ela ficou nesse espaço, né? Então tu acaba tendo ela mais separada, tu sai um pouco da ideia da área de serviço na cozinha. Com outro ambiente, na parte externa, isso. Nós temos mais uma pergunta. As vendas de vocês hoje ocorrem somente por meio de corretores imobiliárias? Sim, hoje nós trabalhamos exclusivamente com todos os corretores. A gente não tem uma corretora, uma imobiliária exclusiva, né? Aquele que gostaria de comercializar o nosso produto tem a opção. E, de fato, não fizemos vendas diretas, né? Pelo fato de nós estarmos formando uma boa relação aí com os corretores, né? Porque eles que estão ali na linha de frente fazendo a comercialização do nosso produto, né? E na venda, vocês aceitam daí financiamento, por exemplo, de todos os bancos? Ah, ele quer fazer via correspondente caixa, via... Sicredi. Sim, com todos os bancos. Todos Problema. os Tem... Porque na realidade o financiamento ele só vai ocorrer depois que a gente tiver o registro da matrícula, né? Então são etapas distintas. Então esse prédio agora do Versátil, a gente está em fase de conclusão, então falta o PPC dos bombeiros, tem que fazer só o para-raio lá, daí a gente vai pedir a vistoria dos bombeiros. Com o Habite, daí se entra no registro de imóveis. Uma informação importante é que o Versátil ele já está incorporado no registro de imóveis, que é uma coisa que antigamente a gente não fazia, né? E hoje a gente incorpora, que é lei. Mas a gente ninguém fazia, então virava praxe, né? Mas hoje eu costumo deixar o projeto, no momento que o projeto é aprovado na prefeitura, eu já entro no registro de imóveis para incorporar ele. Tá? Que é uma segurança para o próprio pessoal que compra. Sim, garante para o comprador que garante para o comprador aquela fração lá já é dele. Exato. Entende? A construtora é um simples intermediário até o término da obra. Uhum. E vocês têm mais ou menos vocês estimam algum prazo, digamos, desde o lançamento da obra até a entrega final? Geralmente isso gira em... Quantos anos? Olha, o prazo normalmente assim, ó, eu sempre trabalhei em todos os prédios que eu fiz, tanto que 21 metros quadrados, 22 mil em 30 anos, tu divide ali, dá uma metragem pequena por ano, né? Então, o que a gente faz? Eu fazia, em média, um prédio a cada 3 anos. Né? Esse era o meu ritmo. Tanto que os prédios que eu comecei fazendo com 1.000, 2.000, 1.500, 1.700, até 2.500 metros quadrados por aí, sempre foi feito em 3 anos. Esse Versátil ele tem 5.600 e nós fechamos em abril 3 anos. E praticamente a gente está entregando até final de setembro, de outubro, a gente já deixa ele zerado, né? Bem maior e o mesmo bem prazo, maior, né? Normalmente essas áreas o pessoal entrega em 3 anos e meio, que é um prazo de construção de um empreendimento desse tamanho, né? Tem pessoas que têm uma velocidade de obra muito maior, né? Mas como a nossa estrutura é pequena, então não adiantava a gente querer apressar demais, né? Então, nós sempre tínhamos aquele ritmo e não se saiu muito fora do nosso ritmo normal de construção. Entendi. Vamos falar um pouquinho mais do decorado. Hoje o decorado ele está sendo lançado, pelo que eu entendi, estão nas primeiras visitas, ou ele está aberto já e o pessoal já está começando a levar clientes? O decorado a gente finalizou, limpeza, tudo foi sexta-feira, né, Joana? Então tá bem... Isso, foi sexta-feira. Tá bem quente. De quinta para sexta, e na sexta eu já comecei a entrar em contato com o pessoal, porque já havia procura pelo decorado. Mas daí a gente não estava liberando pelo fato que precisava fazer a limpeza, um retoque aqui, uma pintura ali. Então a gente queria entregar com excelência, né, para a pessoa que fosse visitar, enfim. E a partir de ontem, né, daí já abrimos para os corretores fazer os materiais, fazer as visitas. Então tá tendo uma boa aceitação. Já teve vários vídeos pessoal, aí rolando no Instagram. Então, e bem criativos, né? Bem legal.
Então, E daí depois, então, na realidade, o que acontece? A procura, então, o cara que tem interesse em conhecer o Versátil, procure seu corretor de confiança, né? E entre em contato com o Maxon ali, então, ele acompanha as visitas normalmente, né? Até por uma questão de cuidados que a gente tem no decorado, né? Então, a gente sempre vai ter alguém da construtora normalmente acompanhando e a visitação vai ser aberta para o pessoal, né? Vocês têm algum projeto de construção, assim, nesses 30 anos, que vocês consideram que foi, sei lá, um marco ou um sucesso, assim? Olha, eu acho que o Versátil, eu acho que é um marco na construção. Em função até assim da área que a gente construía sempre menores e uma área maior, tipo, no início assustou, entende? Mas vamos ter fé e vamos tocar adiante que vai dar certo, né? E realmente deu certo. Então eu acho que o Versátil é um marco de uma comemoração dos 30 anos da empresa, né? Eu acho que esse é o marco da construtora. As salas comerciais dele já foram todas vendidas ou tem disponível? Não, eu tenho de 2 salas, uma está vendida e a outra está à disposição ainda. Quem quiser dar ela deve ter 122 metros de área privativa, né? Então é uma boa sala. Tem vista para a cidade, a mesma vista dos apartamentos, tem vista para a cidade com uma área aberta nos fundos dela, com jardim e tudo mais. Então é uma sala boa. claro que assusta, né? Porque tu começou o Versátil e logo em seguida, 2, 3 meses, já estourou a pandemia, né? Nós começamos o Versátil, acho que foi em março, abril de 2020. Né? Então, exatamente no início, no início da pandemia. E eu me lembro que eu fiz o orçamento da obra em 2019. Então, isso assim, ó, quando a gente começou o prédio, eu me assustei muito, porque os preços... Tanto que a minha sorte é que no início eu comprei todo o ferro antecipado. Né? Então, eu paguei na época, se não me engano, era R$ 3,80 ao quilo. E no meio da pandemia o ferro foi a 12. Sim, inviabilizaria a obra. Inviabilizaria a obra, tu entende? E, assim, e os materiais sempre foram subindo e continuam subindo. Uhum. A gente tem essa correção do INCC, que deve estar que não acompanha em nada. Ela acompanha pouco, né? Ela não chega no volume que dá. Eu acredito que deve estar em 3 a 4%, não chega a 5% a correção do INCC. E quando vem um reajuste de material, é no mínimo 10%. Certo. E é 1 ou 2 reajustes por ano. Sim. Então a gente tem que fazer manobras ali para poder conseguir ficar dentro do orçamento e entregar o produto. Claro que é uma responsabilidade nossa, né? Uhum. Então, mas graças a Deus o empreendimento está lá de pé, está tranquilo. Não, só qual o endereço do Versátil? Para quem o nosso ouvinte ali que quer saber, tá, mas onde é que fica? Daí ele pode botar no Google lá e saber onde é que é. Eu sempre falo a localização do SUSFA, né? Que é na mesma rua do SUSFA, que seria o salão de festa do SUSFA, na rua Garibaldi, bairro São Francisco, o número é 210. Então, tu pegar a rua do SUSFA e até o fim vai chegar no Versátil. É o prédio mais alto da... no topo do morro. Fica bem no topo do morro, na subida lá da rua Garibaldi. O William tem pergunta. Deixa eu te falar ali. Hoje a principal forma de apresentar o imóvel para o cliente é o decorado? Hoje a principal forma de apresentar o imóvel é o decorado? Eu acho que é o conjunto. Mas assim, ajuda. Porque assim, o pessoal às vezes, quando tu tá na obra só no tijolo, tu tem uma impressão. E quando tu acaba rebocando, tu tem outra. E quando tu vê a coisa pronta, porque parece que, vamos dizer, mesmo ele rebocado, ele, vamos dizer, pronto, com porcelanato e laminado, tu tens uma visão de que não vai caber tudo o que eu gostaria. Sim. Graças ao trabalho das arquitetas e os decoradores, sobra espaço. Assim, a apresentação realmente no decorado ajuda a vender muito, até em função de que o pessoal vê que dá para colocar. Sim, eu falo sempre, como nós, vamos dizer assim, as pessoas normalmente elas não estão em visita em obra o tempo inteiro. Sim. Né? Então a percepção de tamanho é uma coisa. Eles não têm. E aí
E não tem justamente por não fazerem compras, não estar na obra, né? Eu digo, o cara compra um empreendimento, um apartamento, ele vai comprar 1, 2, 3. Claro, se é um investidor, vai comprar um volume maior, mas senão ele vai se mudar 2 ou 3 vezes na vida, né? Então, essa facilidade que o decorado proporciona, tanto para quem vende, mas muito mais para quem compra, que é enxergar o real, como vai ficar aquele ambiente. Né? Eu acho que quando a gente faz um decorado, tu diminui as dúvidas dos clientes, né? Tipo, ele vai entrar, a única coisa que ele tem que é gostar do decorado. Que daí é isso que a gente trabalha, tipo, e vai sempre meio junto e tal, para ficar uma coisa que agrade o maior quantidade de pessoas, né, possível. Mas é a única preocupação, digamos, né? Ele tem que gostar. Agora, vai caber uma cama de casal de, sei lá, 1,58. E um diferencial também é que os dormitórios, os dois, são bem amplos e cabe em qualquer das 3 plantas, cama de casal, tanto no de solteiro também. Porque, às vezes, o de solteiro dá mal uma cama de solteiro. E ali não, são quartos grandes, né? E a gente procura sempre, no mínimo, o quarto, não o principal, né? Não a suíte. A suíte gira em torno de 12, 13 metros, 14, a média, né? E o segundo dormitório, no mínimo, tem que ter aí de 9 a 10 metros, né? Tu pega ali o decorado, né? Quando a gente fez o primeiro decorado, claro que ajuda, facilita muito. Porque agora tu entrar nesse estágio mais final da obra, tu tem outra visão, outra percepção. Mesmo tu tendo decorado, então por isso eu falo conjunto, né? A pessoa já entra, já olha o salão de festas, porque o salão de festa só falta botar as cadeiras, né? Daqui a pouco ela entra, olha a academia, a brinquedoteca, então tu já vai tendo uma boa impressão desde o hall, né? Então, quando se foi feito o primeiro decorado, que ainda era tudo bruto, a pessoa entra numa obra e daqui a pouco tu entra num apartamento que tá tudo pronto. Tu já tem uma visão totalmente diferente, né? A verdade é que quem compra imóvel nem deveria visitar na obra, né? Sim. Ou tu visita no decorado, que daí tu tem a real noção do tamanho, ou não vai. Porque se tu vai ver uma obra no tijolo ou no reboco, daí começa a encher o saco da construtora. Não vai caber uma cama. Eu quero um sofá de tal tamanho e não cabe. Lembra o primeiro decorado? A gente fez o primeiro decorado dentro da Italínia. E era Minha Casa Minha Vida. Quando a gente começou a erguer as paredes, a gente fez ele de gesso. A gente mediu aquilo lá umas 20 vezes. Porque começou a construir os gessos, e nós que trabalhamos com isso, a gente dizia, não vai caber um sofá. E aí a gente media. Então, imagina o cliente. Sim. Né, a gente que lida com isso, ainda às vezes parece que não vai dar. Imagina o cliente numa obra bruta, não deveriam ir. Mas ele vai conhecer e é importante também ver como é que é a parte bruta. Mas o investimento dele, ele quer saber todos os detalhes. Aí é bem pertinente a pergunta que foi feita por quem? Pela Daniela? Que ela perguntou se a gente fazia modificações Isso. Né? Daí se a pessoa optar por comprar na planta em si, na construção, ela consegue ainda personalizar. Que daqui a pouco é uma das vantagens de comprar na planta, né? Poder ter esse tempo de personalização. Porque aconteceu também, né? Teve uns que quebraram ali também. Teve um no Versailles que ele comprou de 3 dormitórios e ele fez da suíte e o outro dormitório ele fez uma peça só para ele. Eles têm um filho só, então fez o quarto do filho e os 2 dormitórios virou um close com... Ficou, assim, o projeto em si ficou muito bonito também, né? O de 2 lá embaixo também, né? Que o Thiago? Foi o Thiago, eu acho. Que ele quebrou a parede e fez a área de serviço vinculada com a... Ele conjugou onde que ia o tanque, a coisa aí, ele fechou tudo, nivelou o piso e ficou muito bom. Assim, deu uma amplitude maior no apartamento, simplesmente por tu tirar uma paredezinha. Cada cliente, cada pessoa tem a sua demanda, né? Isso, tem que respeitar, tem que ver o que se dá para fazer. Exato. A gente nunca vai se opor a fazer. Tipo, do Thiago, ele já, quando ele fez o dele ali, ele já estava com as paredes pintadas. Aí tivemos que quebrar tudo de novo. Vamos auxiliar, tu já está lá com a mão na massa, vamos tocar a obra adiante, né?
Claro, e é um jeito de atender, vamos dizer assim, se não 100%, 99,9% a demanda e a necessidade que o cliente tem naquele momento. Né? Se procura atender ao máximo, às vezes tem coisas que não dá, né? Mas a gente tenta ou justificar o porquê. Sim, né? sim. É Se é algo que vai gerar outros problemas, aí não. O cliente vem até independente de qual for a construtora, ele vai com uma expectativa de comprar aquele apartamento pensando que é o sonho dele, né? Então, um detalhezinho assim já muda. Nossa, faz toda a diferença muitas vezes. Ele vai ter essa percepção de nós, assim, nossa, eles me ajudaram, né? É um sonho que eu estou realizando para minha vida, né? Uhum. E eles estão facilitando isso para mim. Então, com certeza, eu tenho uma boa relação com o cliente. E isso facilita muitas vezes a questão dos próximos empreendimentos. Isso. Né? É uma facilidade de negociação. Pessoal, estamos chegando ao fim, então, de mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. E antes de encerrarmos, vamos aos nossos apoiadores aí, quem nos auxilia para fazer com que isso tudo aconteça. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta. Quero agradecer, então, aos nossos convidados de hoje, o Maxon e o Ricardo, por aceitarem o nosso convite e apresentar um pouquinho dessas novidades e sobre a construtora Lopiano. E quem quiser conhecer mais a Lopiano, onde entra em contato? Com quem entra em contato? Eu vou deixar o Insta da Lopiano, é @Lopiano com 2 P's, .construtora, e ali vai ter um link de WhatsApp que Ótimo. dá direto no meu Contato no meu contato comercial. Daí a gente pode, falando para os corretores, né? A gente pode agendar uma visita ali para conhecer o nosso produto, fazer... Até vou ampliar, né? Garibaldi e Barbosa, se tiverem clientes lá em Bento Gonçalves e gostariam de conhecer. E tal. Porque a gente não consegue chegar a todos os corretores, então todas as imobiliárias, né? Aqui um pouco a gente deixa passar alguma, né? Então também, se quiserem entrar em contato, a gente pode estar enviando material também. Aqui em Garibaldi vai estar na Predileta a partir de amanhã. Olha ali, ó. E também... Não, é só agendar com os próprios corretores, né? Que a gente tem essa confiança no trabalho deles, né? Que a gente quer que seja um trabalho promissor que seja uma coisa boa para as três partes, como eu falei antes, né? Para a construtora, para o cara que compra e para o corretor também, então, né? Que a gente não faz essas vendas diretas, então. Maravilha. Encerrando então, lembrando que se quiserem acompanhar tudo que passou por aqui, estamos nas nossas redes sociais, Giovana Fachinelli, William Pilati. No YouTube também estamos com um canal, né, do Construção em Alta. E também, quem não pode sentar para assistir a gente no YouTube, estamos no podcast, então podem nos ouvir... No Spotify. Podem nos ouvir aí no carro. Então, pessoal, quero agradecer também a todos os ouvintes e convidá-los para acompanhar a próxima terça, às 19 horas, mais um Construção em Alta. Nossos convidados na semana que vem serão o Thiago Furlaneto, da Furlaneto Tintas, e Juarez Nicheli Pinturas.
Tenham todos uma ótima semana e até terça que vem. Boa noite.